Olá, queridos, mais uma vez aqui, reunidos para ouvir a palavra do Senhor, para nutrir a nossa mente, o nosso coração do que é bom, perfeito e agradável, não é verdade? E hoje eu quero falar de um assunto com vocês que é um tabu ainda na sociedade quando se fala de cristãos. Geralmente, quando a gente fala de cristãos, logo vem a cabeça. Não pode. Cristão não pode fazer nada. Cristão não pode. Mas, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, ele vai ser bem sucinto e claro quanto a essa questão. E diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Né? Então, para algumas pessoas, a vida cristã, ela se resume a essa expressão, não pode. E frequentemente eu vejo discussões nesse sentido sobre questões que não são aplicadas na Bíblia. Eu conversando, eu soube que há algumas décadas, pessoas de determinada igreja, elas ficavam na frente do cinema para conferir se os jovens que congregavam naquela igreja estavam frequentando, estavam indo ir ao cinema, assistir algum filme, e porque aquele lugar ele era considerado pecado. E por conta de discussões assim, de assuntos assim, de tabus assim, muitos passam a acreditar que ser cristão é viver debaixo de regras rígidas que aprisionam. E isso acaba afastando as pessoas do meio cristão. E, no entanto, quando nós estudamos a Bíblia, quando a gente lê a palavra de uma forma correta, com uma interpretação vinda diretamente do céu, uma interpretação coerente, vemos que quem fazia afirmações semelhantes eram os religiosos criticados por Jesus. Aliás, este disse que quem o conhecesse verdadeiramente seria livre. E muitas pessoas hoje em dia dizem conhecer Jesus, mas não o conhecem verdadeiramente. E na leitura bíblica de hoje, o apóstolo Paulo, ele refuta essa ideia errada. O cristão, ele pode fazer tudo, só que, no entanto, nem tudo convém a um cristão. Ou seja, quem não conhece verdadeiramente a Jesus não é livre e vive se aprisionando dos seus pecados, atitudes e pensamentos contrários à vontade de Deus expressa na Bíblia. É aquele caso. Eu, como cristã, eu decido se eu vou querer fazer isso ou isso. E existem pessoas que elas não conseguem não deixar de fazer aquilo. Um exemplo prático: se eu vou a uma confraternização com amigos do trabalho, eu decido se eu vou beber ou não. Mas existem pessoas que só conseguem se divertir se estiverem bebendo. Então, não é o cristão que não pode. A perspectiva, ela muda quando a gente olha dessa forma. E essa pessoa, ela é escravizada por sua natureza que a impede de não pecar, né? Mas o cristão, ele foi liberto e em Cristo ele é capaz de não pecar, porque ele entende, ele tem o discernimento espiritual do que é o pecado e das consequências que o pecado traz. A visão dele muda de não posso para posso algo melhor. Quem crê em Jesus pode ter intimidade com Ele, andar com Ele e fazer a vontade dele tranquilamente. E assim, a nossa vida cristã não se resume a uma série de não podes, mas consiste em ser capaz de buscar somente o que é correto aos olhos de Deus e não em fazer o que não lhe agrada. Como cristãos, posso não fazer algo que venha prejudicar alguém ou escandalizá-lo, não é verdade? Também posso deixar de gastar tempo com coisas fúteis e dedicar tempo a Deus.
E eu também posso deixar de lado o que não necessariamente é errado para buscar ainda mais de Deus. Por exemplo, renunciar um lazer de assistir alguns filmes para assim ler a Bíblia. O cristão, ele tem a possibilidade de não fazer o que não agrada a Deus. Então vocês conseguem compreender a dinâmica? Quando eu sou verdadeiramente livre, eu tenho a opção, eu tenho o discernimento de fazer ou não tal coisa. Quando eu não sou verdadeiramente livre, aquilo que eu faço me aprisiona de tal forma que eu não consigo deixar de fazer. Então, o não pode se inverte, né? Quem não é detentor de conhecimento, não é detentor da liberdade que está em Cristo Jesus, acaba não podendo e o cristão podendo. Só que o cristão tem a autonomia, o discernimento de não querer, porque ele sabe que aquilo não vai edificá-lo. Amém, irmãos? Que esse versículo tão simples, que essa mensagem tão simples, mas que gera muitos conflitos, muitas discussões, possa alcançar vocês e vocês sejam disseminadores dessa ideia, de que o cristão, ele não é prisioneiro, ele é livre, e que a gente possa trazer cada vez mais as pessoas para perto do Evangelho, porque o Evangelho, o que aprisiona é a religiosidade. A religiosidade prende e o Evangelho liberta. Amém? Tenham todos um abençoado dia.